Olá, boa tarde. Hoje foi mais um dia de protestos em frente à sede da Secretaria de Saúde do Estado. A manifestação era de terceirizados de diversas empresas que prestam serviços para a Suzam, que vieram cobrar o pagamento de salários atrasados, que, segundo eles, em alguns casos, chega a 6 meses. Desta vez, os manifestantes chegaram a queimar pneus, complicando ainda mais a passagem de veículos na Avenida André Araújo. E durante o ato, uma mulher foi atropelada e sofreu ferimentos leves nas pernas. Com faixas, cartazes e um carro de som, o grupo de funcionários terceirizados que prestam serviços em unidades da rede estadual de saúde protestou contra o atraso salarial em frente à Suzam. Empresas que fizeram contratos com a Secretaria de Estado de Saúde, investigadas pela Operação Maus Caminhos, que desarticulou um grupo acusado de desviar recursos da saúde no Estado, deixaram de pagar os trabalhadores. Entre eles estão enfermeiros, técnicos de enfermagem e serviços gerais. A gente não tem que ter vergonha, a gente não tem que ter medo, nós estamos atrás dos nossos direitos. Por vários momentos, os manifestantes que pedem uma solução por parte do governo do estado foram para o meio da rua e pararam o trânsito. Também para chamar a atenção, eles colocaram fogo em pneus. Em meio à confusão, durante a manhã, uma mulher chegou a ser atropelada e precisou esperar para ser atendida pelo SAMU. É bom lembrar que esses terceirizados são contratados daquelas empresas contratadas pelo Estado e que faziam parte do esquema de desvio de recursos da saúde desarticulado pela Operação Maus Caminhos. Até o momento, sabe-se de um desvio de 110 milhões de reais, segundo investigações do Ministério Público Federal e da Polícia Federal. Dinheiro que, lamentavelmente, hoje faz falta não só nas unidades de saúde, mas também no bolso de centenas de trabalhadores. E, por meio de nota, a Secretaria de Estado de Saúde informou que esses profissionais são contratados das empresas Salvare e Total Saúde, que estão com as contas bloqueadas pela Justiça pelo fato aí que eu relatei anteriormente. E que a Suzam assumiu e está honrando o compromisso de pagar os salários atrasados deles. Parte desse recurso foi depositado na semana passada, mas uma falha no sistema inviabilizou o pagamento. E a Suzam garante que o problema já está sendo solucionado e até o final desta semana os pagamentos devem ser efetuados. E além dos salários atrasados, outra preocupação dos terceirizados é com as demissões que estão sendo realizadas pela Suzam por determinação da Justiça para que os aprovados no último concurso possam ser convocados. Só que a rescisão dos contratos não prevê garantias trabalhistas, mesmo no caso dos servidores que estão há mais de uma década atuando em unidades de saúde do Estado. Situação que está sendo contestada judicialmente pela Defensoria Pública do Estado. O auditório lotou. Aqui estão servidores da Suzam que serão mandados embora no próximo dia 30. Eles são temporários e estão em suas funções há mais de uma década. Trabalhamos lá 15 anos, fizemos agora 15 anos e estamos aí pelo Natal. Deixou a gente, a Deus dará. O governo do estado resolveu exonerar, em uma extensa lista divulgada esta semana, 690 servidores. Mas nada até o momento garante aos futuros desempregados que eles terão os mesmos direitos que um trabalhador comum tem quando é dispensado do serviço. Essa é a preocupação da técnica em enfermagem Cídia Clara, que há 13 anos trabalha na maternidade Azilda Marreiros. Nós estamos aqui para reivindicar nossos direitos, né? FGTS, férias, décimo, como todo trabalhador tem. Só que nem isso nós estamos tendo direito, nem isso eles estão querendo pagar a gente. A Defensoria cuida do caso e tenta, no âmbito judicial, que os direitos trabalhistas sejam garantidos. Apesar dos servidores serem temporários e não haver legitimamente nem constitucionalmente forma de mantê-los dentro da administração, até porque o princípio do concurso público é superior, eles deveriam ser adequadamente indenizados. Com aquilo que o Supremo já reconheceu, no caso do FGTS, saldo de salários, coisa que o Estado não pagou, bem como também com relação aos demais reflexos de natureza trabalhista. Este mês, 2 listas no Diário
Diário Oficial do Estado já foram divulgadas com a dispensa de servidores da saúde. Dona Isabel, que trabalha no Hospital Regional de Tefé, no Médio Solimões, nem sabia que havia sido dispensada. A lista saiu dia 1º de novembro. E a senhora continuou trabalhando? Continuei trabalhando, só fiquei sabendo dia 17 de novembro que eu estava demitida. Eu e todos os outros colegas que saíram junto comigo, porque nós não fomos avisados. Até o momento, a Secretaria de Saúde chamou a senhora e os demais colegas para receber indenização, para receber o que lhe devia? Ninguém falou nada pra gente, ninguém sabe de nada. Inclusive, eu já liguei para lá, já perguntei se chegou algum documento pra gente lá, porque nós vamos exigir os nossos direitos de 15 anos trabalhados. As exonerações na Suzan são justificadas pelo secretário de Saúde como necessárias para abrir vagas aos concursados do certame de 2014. Nós estamos contratando os concursados que adquiriram por lei e por terem passado no concurso o seu direito de trabalhar. A recomendação do Tribunal de Contas do Estado foi no sentido de que substituíssemos os concursados por profissionais temporários. Isso, inclusive, é decisão judicial. 3 homens foram presos durante a madrugada de hoje após manterem 6 pessoas da mesma família reféns em uma casa no bairro Adrianópolis, na zona centro-sul de Manaus. 2 dos assaltantes continuam foragidos. O assalto foi nesta residência que fica em bairro Nobre de Manaus. Os criminosos pularam o muro e entraram na casa. Era 1h da madrugada. Segundo a polícia, a família estava dormindo quando foi surpreendida pelos bandidos. Na ação, o sistema de alarme disparou e a polícia militar foi acionada. Armados, os ladrões fizeram 6 pessoas da família reféns. Um dos suspeitos estava escondido em um dos cômodos com uma arma apontada para uma mulher que estava amordaçada. Foram momentos de tensão, segundo a polícia. Ficaram do lado de fora e 3 adentraram realmente, nos cômodos da residência, ameaçando as vítimas. O relato das vítimas dão conta de que os bandidos agiram com muita violência. Inclusive, um dos reféns foi submetido à sessão de tortura. A polícia precisou negociar a liberação dos reféns, que ficaram sob a mira dos bandidos por quase 1h e foram liberados sem nenhum ferimento. Os criminosos conseguiram levar R$4.000 e várias joias da família. 3 dos 5 assaltantes foram detidos pela Polícia Militar. 2 continuam foragidos. Em depoimento, os criminosos confirmaram a autoria do crime e disseram que monitoraram a rotina da família por cerca de 1 semana. Esses 3 vão ser recolhidos à cadeia Raimundo Vidal, estão sendo autuados em flagrante pelo crime de roubo majorado. Uma recomendação do Ministério Público do Estado para o comando da Polícia Militar após denúncias de alguns pais está gerando polêmica. Ela diz respeito à cobrança de valores para a Associação de Pais e Mestres das escolas administradas pela PM na capital. O MPE diz que qualquer cobrança dentro de instituições de ensino da rede pública é considerada inconstitucional. As denúncias partiram de pais de alunos que estudam em escolas da Polícia Militar. Segundo o Ministério Público do Estado, há anos existe uma cobrança dentro dos colégios de valores que são destinados à Associação de Pais e Mestres. E a Constituição, no artigo 206, inciso 4, ela diz o seguinte, que é gratuito o ensino público. Se é gratuito, não pode haver cobrança, mesmo que de forma voluntária isso não pode acontecer, porque ela se destina exatamente a arcar com as despesas da escola, das escolas do Polícia Militar. Então, se eles querem oferecer educação, que eles ofereçam e coloquem na lei orçamentária todas as despesas que eles vão precisar. A cobrança foi tida como legal ainda no governo de Gilberto Mestrinho. Na época, um decreto dele permitia que as escolas militares cobrassem dos alunos valores em dinheiro para a PMC. Decreto este, válido até hoje e considerado inconstitucional. Mas um decreto é uma lei menor, né? É uma norma menor do que a Constituição
Nós temos a Constituição de 88 que diz que é gratuito. Se é gratuito, logicamente vamos promover as medidas necessárias. Ou entrar com uma ação, uma representação para a inconstitucionalidade desse decreto. Dependendo da escola da PM, os valores desembolsados pelos pais mensalmente variam de R$20 a R$120. Em determinados casos, as cobranças ocorriam no ato da matrícula e ainda era exigido um adiantamento de 4 a 6 meses. Segundo o Ministério Público, alguns casos chamaram a atenção, como o da Escola Militar Newton Lins, no Parque das Laranjeiras, que no ano passado chegou a arrecadar R$1 milhão através da Associação de Pais e Mestres. Mas o caso mais emblemático que chamou a atenção do MPE ocorreu aqui na creche Tiradentes da Polícia Militar, quando a diretora chegava a arrecadar esses valores através de uma máquina de cartão de crédito que era debitada diretamente na conta de um membro da família dela. O Ministério Público não revelou o nome da militar, mas recebeu informações da PM que uma sindicância foi aberta e as apurações concluídas. Mas o teor do resultado das investigações não foi divulgado. Essa contribuição, quando era pedido, contribuição para tudo, para usar a piscina, a contribuição para participar da colônia de férias, e todas essas contribuições, ela usava uma máquina de uma empresa pessoal de um familiar para fazer essa cobrança. Durante a semana passada, um comandante de uma escola da Polícia Militar divulgou um áudio nas redes sociais repudiando a recomendação do MPE. O coronel Fábio Pacheco ainda disse que o Ministério Público quer fechar as escolas da PM. Senhores pais, boa noite. Eu não poderia finalizar esse período sem comentar a questão da possibilidade aí do fechamento das escolas da Polícia Militar, fato que tem nos constrangido muito, mas reconheço mais ainda e acima de tudo aquilo que a Associação de Pais e Mestres Comunitários tem feito pelo colégio com os senhores pais, que não deixam faltar um papel higiênico lá, não deixam faltar um lápis, não deixam faltar uma vassoura. Fica aqui meu repúdio como comandante. E eu não estou do lado do Ministério Público, eu estou do lado da Polícia Militar. Assina Fábio Pacheco da Silva, comandante-diretor do 7º Colégio da Polícia Militar. Obrigado. A promotora que está à frente do caso disse durante a coletiva de hoje que não é a intenção do Ministério Público fechar as escolas da PM. A recomendação é para que os diretores deixem de cobrar dinheiro para uma associação em que pai ou responsável algum é obrigado a ser vinculado. O MPE ainda disponibilizou no site do órgão este documento. Nós temos esse modelo que nós fizemos, mas ele pode simplesmente dizer, olha, eu não quero fazer a contribuição e eu quero a matrícula. No momento que for recusado, ele pode vir ao Ministério Público, imediatamente comunicar ao Ministério Público que está sendo recusado, que ele foi tentar fazer matrícula e não conseguiu. É dessa forma que o Ministério Público vai proteger esses pais. Em caso de descumprimento da recomendação, o Ministério Público do Estado pode denunciar na Justiça os gestores das escolas da Polícia Militar. Por meio de nota, a Diretoria de Comunicação da Polícia Militar informou que o comando da Polícia Militar do Amazonas está estudando uma maneira de acatar as recomendações feitas pelo Ministério Público sem que a medida prejudique os colégios e que as cobranças não são feitas pelos diretores das escolas, mas sim pela Associação dos Pais e Mestres, que é uma instituição privada. O Departamento Estadual de Trânsito inaugurou esta manhã uma estrutura onde devem ser oferecidos 3 tipos de serviços, entre eles a perícia para danos materiais nas ocorrências de acidentes de trânsito. O primeiro ponto a receber a estrutura foi a Ponte Rio Negro. A nova estrutura tem sala para atendimento, área de descanso e banheiro para servidores do Departamento Estadual de Trânsito. Aqui, 3 serviços serão oferecidos para a população. Iremos ter também a perícia, no caso das pessoas hoje, quando acontece um acidente, danos materiais, então as pessoas podem tirar fotografia daquele acidente, que hoje é muito fácil, porque qualquer celular tem uma câmera fotográfica, vir aqui e é feita a perícia daquele acidente. Como também nós iremos ter a fiscalização rotineira que fazemos, lei seca, documentação, habilitação e também o monitoramento da via através do radar móvel. O primeiro
primeiro módulo de fiscalização e perícia do Detran foi instalado na Ponte Rio Negro, porta de entrada para a M70. A previsão é que daqui a 15 dias o segundo módulo seja inaugurado na Avenida do Turismo. Nós iremos ter nas vias, nas rodovias estaduais que estão no perímetro urbano da cidade, como a Avenida do Turismo, Torquato Tapajós, Avenida das Torres, Avenida das Flores, e vamos ter também ao longo da M010 esses módulos de fiscalização para também coibir ali o abuso da velocidade naquelas rodovias. Até os primeiros meses do ano que vem, todas as estruturas estarão em funcionamento. Os módulos foram alugados por meio de licitação, um contrato de 3 anos. Durante esse período, o governo do estado deve desembolsar 5 milhões de reais. Na semana passada, o Detran havia anunciado mais um investimento, com radares móveis, que começaram a ser usados neste último final de semana. Foram 1.756 autos de infrações, 25 deles somente por excesso de velocidade. Segundo o balanço preliminar da Ouvidoria e Proteção ao Consumidor do Procon Amazonas, até o momento foram emitidos 17 autos de infração durante a operação de fiscalização das lojas participantes da campanha Black Friday. O balanço final só será divulgado na próxima semana, já que muitas lojas decidiram esticar as promoções até sexta-feira. Durante a operação, os fiscais percorreram 6 shoppings da capital e nas lojas autuadas foram constatadas diversas irregularidades, como produtos sem preço e 2 casos de propaganda enganosa. Em Manaus, as promoções iniciadas na última sexta-feira seguiram até domingo. Mas algumas lojas decidiram esticar os descontos até o fim de semana. Neste shopping, na zona centro-sul de Manaus, os descontos variaram de 10% a 70% em todos os segmentos. De acordo com a administração, a expectativa era superar até 30% das vendas do ano passado. Para o comércio que sofreu nos últimos meses com queda nas vendas, a Black Friday trouxe otimismo para os lojistas que apostaram na promoção para fechar o ano no azul. A expectativa é que a edição deste ano bata recorde de venda em âmbito nacional, alcançando um faturamento de aproximadamente 2 bilhões de reais. E agora é hora de conferir a previsão do tempo para amanhã aqui na capital e também em algumas cidades do interior. Em Manaus, a previsão é de tempo ensolarado. As temperaturas variam entre 26 e 36 graus. Em Coari, o sol aparece entre nuvens, mínima de 26 e máxima de 33 graus. Em Boca do Acre, o tempo fica encoberto e as temperaturas variam entre 25 e 34 graus. Em Borba, a previsão é de sol com poucas nuvens. As temperaturas variam entre 26 e 36 graus. A proposta de emenda à Constituição 55, também chamada de PEC dos Gastos Públicos, está prevista para ser votada nesta terça-feira em primeiro turno no Senado Federal. E este foi o tema de uma audiência pública realizada esta manhã na Assembleia Legislativa do Estado, que contou com a participação de entidades e movimentos sociais para discutir os impactos dela para as áreas da educação e saúde, tendo em vista que a proposta prevê o congelamento de gastos por até 20 anos. A proposta é considerada necessária pelo governo federal para reduzir a dívida pública do país e tirá-lo da crise fiscal. Mas em Manaus também já foram realizados vários protestos contra o governo do presidente Michel Temer e a PEC 55, que congela os gastos públicos pelos próximos 20 anos. A proposta de emenda constitucional retira dos próximos governantes parte da autonomia sobre o orçamento. Esta manhã, os impactos sociais, educacionais e econômicos causados pela proposta que tramita no Senado foram discutidos em uma audiência pública na Assembleia Legislativa do Amazonas. E nós vamos estar encaminhando essas posições, esses posicionamentos em relação aos detalhes da PEC que a gente está colhendo para os senadores em Brasília, os 3 senadores, para eles saberem o que o povo aqui está falando, as representações de setores, por exemplo, aqui de trabalhadores. Movimentos argumentam que a PEC ameaça os direitos sociais, como nunca aconteceu em nenhum outro país.
A partir do momento que o governo propõe essa medida de que vai congelar, a gente vê que existe um retrocesso. O congelamento no aumento de vagas na universidade, na possibilidade de mais jovens entrarem na universidade. E aqueles jovens que estão hoje na universidade sofrem cortes internos das suas bolsas de pesquisa, de extensão. Esse economista adverte para os problemas que a medida poderá causar. Além da redução nos investimentos em educação e saúde, ele cita a perda do poder de compra do salário mínimo e defende alternativas. Educação e saúde e segurança deveriam ficar de fora. Eu acho que nós poderíamos melhorar alguns mecanismos de fiscalização desses recursos. Eu acho que o prazo de 20 anos é muito prolongado, poderíamos fazer um teto de 10 anos, com flexibilidade de mudança de 5 anos. A fixação de um teto para gastos públicos vem sendo adotada em outros países desde 1990. Temos exemplos de sucessos e insucessos, por exemplo, a Holanda, que entre 1997 até 2004 adotou o teto. Foi muito bem. A questão é que a Holanda incluiu no seu teto da dívida, inclusive teto dos gastos públicos, inclusive a inclusão do pagamento do teto da dívida. Não de maneira permanente, mas de maneira flexível. O que não impediu que a Holanda sofresse os impactos da crise de 2008. Todos os deputados foram convidados para participar da audiência pública, mas apenas o parlamentar que propôs o evento conduziu o debate. Muito importante que a classe política se posicione em relação à PEC. Eu lamento que não estiver aqui presente no debate. Não sei qual é a posição de cada um e a sociedade vai cobrar, porque se essa PEC passar e houver o silêncio da classe política do Estado do Amazonas, porque os deputados federais votaram já pela PEC lá na Câmara, e os senadores agora vão ter que decidir. Então, o silêncio da classe política, e se amanhã tiver consequências para a vida da população, essa classe política vai ser responsável por isso. E é lamentável que não participem do debate. E a população vai cobrar isso, vai cobrar com certeza. Uma das instituições de ensino mais tradicionais de Manaus ganhou uma nova sede no último sábado. Mais que um novo visual, o Colégio Marta Falcão também traz uma proposta de ensino que concretiza o sonho de uma das maiores educadoras do Amazonas, que morreu em setembro, deixando um grande legado para a educação. A nova unidade de 9.000 metros quadrados vai abrigar 460 alunos dos ensinos fundamental e médio. Os estudantes vão estudar em 24 salas climatizadas. O colégio possui refeitório amplo, piscina e playground. O memorial vai ajudar a preservar a história de vida da professora Marta Falcão, considerada a ícone da educação amazonense e que morreu este ano. A arte visual assinada por Nelson Falcão faz uma verdadeira homenagem à avó. Cada canto desse prédio, eu acho que habita um pouquinho dessa história, da mensagem dela, o que ela transmite e transmitiu a várias gerações e vai continuar transmitindo, é um legado que tem a sua continuidade. De acordo com a diretora-geral do colégio, o conceito primordial a ser seguido pelo colégio a partir de agora é o de escola sustentável. Nós vamos colocar esse novo conceito dentro da vivência do aluno na escola. Quando ele vê que dentro da escola a coleta é seletiva, ele vai aprendendo que a coleta é seletiva e ela pode ser reaproveitada. Dentro do projeto pedagógico tem a visita à horta, a semeadura, então ele vai aprendendo. A nova unidade educacional terá biblioteca, ludoteca, laboratórios de informática, ciências, física e química, além das salas destinadas à aula de judô, balé e música, além da quadra poliesportiva. Plantar até 12 mil mudas nativas por ano. Essa é a meta do Tribunal de Justiça do Amazonas com o projeto Sementes da Vida lançado esta manhã. A ideia é transformar em mudas de árvore o nascimento de cada bebê a partir de agora. Com essa iniciativa inédita, o Judiciário pretende contribuir com o plano de arborização da cidade. A capital, em plena floresta amazônica, deixa a desejar na sua arborização. O processo de crescimento desordenado da cidade afeta o papel de extrema importância das áreas verdes para a qualidade de vida.
A prefeitura tenta reverter a degradação da cobertura vegetal de Manaus com plano de arborização. Agora, uma iniciativa inédita do Poder Judiciário visa possibilitar o plantio de uma muda de árvore na capital a cada nascimento de uma criança, inicialmente em uma maternidade pública. O projeto Sementes da Vida, lançado esta manhã no Tribunal de Justiça do Amazonas, tem como meta promover a adesão gradativa das maternidades da capital até chegar ao limite de plantio anual de 12 mil mudas nativas. A ideia realmente é a rearborização da cidade de Manaus, que é uma das menos arborizadas do Brasil, ao mesmo tempo promovendo a conscientização ambiental, promovendo a educação ambiental dos pais, no sentido de que um documento como esse seja guardado com muito carinho para o resto da vida. A criança vai poder acompanhar o desenvolvimento da árvore, vai poder ter essa árvore como um parceiro, como algo que vai lhe garantir qualidade de vida e saúde no futuro. Será emitido pelo cartório de registro civil, junto com a certidão de nascimento da criança, o certificado da árvore, contendo informações da espécie e a geolocalização. Nós damos o certificado e vamos plantar num ambiente que vamos preservar essas mudas. Então, é muito interessante. A Prefeitura, por meio da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, é uma das principais parceiras do projeto e vai ajudar no preparo, plantio e manejo das mudas. É muito gratificante, por quê? Porque vem ampliar todo o trabalho, todo o esforço que nós estamos desenvolvendo, no sentido de melhorar a arborização da nossa cidade. O Plano Arboriza Manaus, nós já estamos, neste ano já estamos completando 14 mil mudas plantadas. Se realmente todo mundo pudesse plantar uma árvore ao nascer, né? Quantas árvores nós não teríamos, né? Ao invés de muitas que são retiradas do meio ambiente. Atualmente, o programa Corregedoria Mais Verde tem desenvolvido ações de responsabilidade ambiental. E o Band Cidade fica por aqui, mas continua na internet, onde você pode acompanhar outras notícias nas redes sociais, Facebook e Twitter da Band Amazonas. Para rever nossas reportagens, acesse youtube.com/Band Amazonas. Você fica agora com as notícias do Jornal da Band. Boa noite para você. Até amanhã.